Maravilhoso. Deus é bom. Amados, o tema da mensagem de hoje é renovados em esperança. A mensagem de hoje provavelmente seja uma mensagem muito simples. Simples não necessariamente quer dizer rápida, amém? Não vou me comprometer com algo que eu não consigo entregar aqui, amém? O pessoal já me conhece. Nós precisamos olhar para as coisas simples do Senhor e sermos renovados nas pequenas coisas. O que eu creio que o Espírito Santo quer fazer na tua vida nessa noite é renovar a sua esperança. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Não sei se você entrou totalmente carente e ausente de esperança, num buraco negro talvez de tristeza, ou se você entrou aqui cheio de alegria pelo tempo que você está vivendo. Mas o que eu quero profetizar sobre a tua vida desde já é que você vai sair dessa casa nessa noite cantando e se alegrando, porque Deus está fazendo grandes coisas no meio do povo de Deus, amém? O Salmo 126 se torna uma verdade nas nossas vidas. Nossa boca será cheia de riso, os nossos lábios cheios de cântico, e estaremos como quem sonha, porque vamos passar a colher as coisas do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vai recebendo no teu coração aí, em nome de Jesus. Sejamos renovados em nossa esperança. Abre a tua Bíblia comigo, só para a gente começar, em Romanos capítulo 15, versículo 13, só esse versículo. Ontem eu fiz um casamento muito lindo, muito emocionante, e eu usei esse texto como parte da mensagem, e eu falei, vamos de novo. O Espírito Santo estava continuando a falar ali comigo. Vamos mergulhar mais um pouco nesse texto. Vamos trazer aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Esse foi um dos textos. Eu não vou pregar a mesma mensagem do casamento, até porque não faria sentido aqui, amém, amados? Mas esta é uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Quando nós estivermos lendo esse texto, saiba que isso está sendo declarado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, de forma completa. Romanos 15, 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Uma das marcas do Espírito Santo em nós é uma esperança transbordante, e nós estamos recebendo isso da parte de Deus nesse momento. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Nós te agradecemos por essa adoração, esse louvor tão profundo. Nós te agradecemos, Deus, porque o teu alimento espiritual não tem faltado nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chacoalha, nos movimenta, Senhor. O Senhor não nos permite ficar no mesmo lugar, e nós sabemos, Deus, que aquilo que o Senhor está fazendo aqui é para que nós sejamos renovados, para que nós estejamos, Senhor, 100% aonde o Senhor espera de nós. O que eu te peço nessa noite é que o Senhor afaste dos nossos ouvidos toda palavra que tenta roubar a nossa esperança. Afaste dos nossos olhos, Senhor, toda ação de desânimo que acontece ao nosso derredor. Afasta, Senhor, vãs conversas que não edificam os nossos corações, independente da área que seja envolvida, Senhor. Se os teus filhos aqui têm sido bombardeados de palavras contrárias, de palavras de trevas, Senhor, nós declaramos nessa noite: falidas estão. O Senhor está pisando sobre palavras contrárias, palavras de maldição. Nós desde já declaramos que maldição sem causa não encontra pouso no coração dos filhos de Deus, e permanecemos avançando na presença dEle.
em nome de Jesus. Se você crê e concorda, já dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você já esteve num lugar aonde você até entrou cheio de esperança, mas você sentou numa mesa, talvez no seu trabalho, talvez com a sua família, não sei, e aí as coisas começaram a ser ditas lá, aí você falou assim: meu, pra mim já era, não tenho mais nenhuma esperança, meu casamento já era, minhas finanças já era, meu trabalho já era, eu tô acabado. Talvez você tenha sido bombardeado, como eu já fui bombardeado. Te amo, viu, minha esposa? Sabe que eu tô com dor de garganta, mas eu não consigo parar. Às vezes você tenha sido bombardeado com situações que não condizem com a palavra do Senhor sobre a tua vida. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos. Talvez você já tenha escutado essa frase algumas vezes. Nós não caminhamos por aquilo que os nossos olhos enxergam. Nós não caminhamos por aquilo que nós ouvimos falar. Nós não caminhamos por causa do céu, como o céu está. Nós não caminhamos pelo rumo que a política está tomando, ou pelo rumo da saúde na nossa nação, da educação na nossa nação. Nós não nos movemos pelas coisas das quais elas estão sendo planejadas à nossa frente. Nós nos movemos por fé. E se mover por fé não é simplesmente acreditar muito em uma coisa para que ela aconteça. Amém, queridos? Eu acredito muito, eu tenho certeza que vai acontecer, eu estou materializando algo com o meu poder de vontade. Eu creio que pensar de forma positiva, você realmente vai encontrar algumas coisas, mas nós não nos apoiamos em uma fé sem uma promessa. Nós nos apoiamos em uma promessa sólida do Senhor Jesus. Ele tem planos de bem e não de mal para as nossas vidas. Ele tem planos de dar um futuro do qual nós esperamos. Ele quer nos fazer prosperar na presença dele. Ele quer nos fazer entrar e ter um lar, um relacionamento de amor, de paz, de cuidado, de carinho. Talvez tudo no mundo tenha te dito o contrário, mas Deus está rompendo agora, em nome de Jesus, todas as coisas para você mergulhar no mais profundo da presença dele. Hoje é uma noite de ceia, amém? E a ceia sempre foi um momento de lembranças em Cristo, de nos lembrar daquilo que Ele fez, lembrar de Cristo, não das nossas falhas. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Às vezes eu me perco em linhas de raciocínio um tanto tóxicas ou tristes. Quem nunca passou por uma situação dessa? Você está sentado na sua casa, pensando em nada, na morte da bezerra talvez. Aí você se lembra de um vacilo que você deu com uma pessoa mais de 10 anos atrás. E você vem de novo toda aquela vergonha, todo aquele desespero da situação, que ela nem acontece mais, já é passada, ela não existe mais. E você se lembra com toda a intensidade, como se você estivesse vivendo de novo. Você não percebe o quanto desanimados nós estamos quando esse tipo de coisa acontece? Quando Satanás e seus demônios tentam plantar sementes ali de discórdia, de medo, de ansiedade. E aí nos pequenos gatilhos da nossa vida, nós percebemos: meu Deus, será que isso pode acontecer de novo? Por mais que nós estejamos hoje mais maduros, mais sábios, por mais que agora nós detenhamos mais conhecimento, a ponto de fazer com que essas coisas não aconteçam de novo, nós ficamos temerosos. E a realidade da palavra de Deus é que nós não precisamos temer as coisas passadas. Nós não precisamos temer aquilo que aconteceu, não as nossas falhas. Na ceia, nós nos lembramos daquilo que o nosso Salvador fez por nós.
nós sentamos à mesa e nós lembramos do sacrifício de cruz que nos liberta, nos lava, nos transforma ao ponto de nós não sermos mais aquela pessoa. Ontem eu estava no casamento, aí a dona Clarice veio me apresentar o sobrinho dela. Eu falei: poxa, dona Clarice, conheço teu sobrinho, a gente estudou junto, a gente fez curso técnico junto lá em São José. Dona Clarice, não escuta muitas histórias que ele vai te contar não, viu? A gente tinha umas histórias ruins no passado, mas eu não sou mais aquela pessoa. Amém? Nem ele não é mais. Nós nos transformamos, fizemos algumas coisas erradas, mas nos reencontramos dentro da igreja. Aleluia. Você entende como Deus transforma as nossas vidas, amados? Você entende como os céus, eles apagam todas as coisas das quais você viveu, e você não precisa mais viver em situações de frustração em frustração. Nós somos chamados para viver de graça em graça, de esperança em esperança, de glória em glória, não mais de frustração em frustração. Amém, amados? Vou continuar aqui, senão eu me perco. É um memorial da vitória de Cristo, do sangue que fala mais alto que a acusação, do corpo que nos une e do futuro glorioso que nos aguarda. Hoje nós não olhamos para o que nos feriu, hoje nós olhamos para a esperança que Deus propõe sobre as nossas vidas. Eu vou ler mais uma vez esse texto só para você não deixar ele passar. Que Deus, a fonte da esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Não é somente ter esperança dentro de você, mas transbordar de esperança. As pessoas que transbordam de esperança, às vezes elas são incômodas. Vou te contar o porquê. Sabe quando você vai até alguém e você só quer reclamar? Quem nunca? Amém? Levanta a mão aí, quem já fez isso? Você vai: eu quero reclamar, hoje eu estou a fim de reclamar, hoje eu estou chateado, chutei a quina do móvel, eu quero reclamar. Aí tem aquele irmão transbordando de esperança. Você está triste, mas veja pelo lado bom. Mas veja pelo lado bom, mas veja pelo lado bom. Para cada coisa que você reclama, ele tem 10 coisas boas da parte de Deus para ser derramada sobre a tua vida. O Espírito Santo age assim conosco todos os dias, amados, até a gente cessar todos os motivos de reclamação. E aí nós somos ali diminuídos, e nós percebemos o quanto nós temos mais que agradecer do que nos lamentar. Nós tivemos o culto no domingo passado, o culto de ação de graças, e nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que nós estamos vivendo, e o agradecer a Deus prepara um novo tempo de esperança, porque nós fazemos um memorial da vitória de Cristo nas nossas vidas. Você pode dizer amém para isso? Há um Deus que nos preenche com esperança, paz e alegria através do Espírito Santo. Caminhar com o Espírito Santo é caminhar com esperança. Essa é uma marca poderosa do Senhor nas nossas vidas. Algumas marcas do Espírito de Deus em nós: um arrependimento contínuo. Nós nos arrependemos, nós mudamos, e nós não só nos arrependemos, mas também somos cheios de uma fé, de uma graça que nós não merecemos e de uma esperança independente do que nós estamos vivendo. São marcas do Espírito Santo na nossa vida. Não somente o orar em línguas, o sobrenatural ali, mas muito mais do que isso, o estar esperançosos para todas as coisas. Vamos caminhar pelos textos que Deus nos dá hoje para renovar essa esperança no corpo, na alma e no espírito. E talvez você pense assim: poxa, esperança no corpo me soa um tanto estranho. E eu quero te dizer uma coisa, amados: a esperança de Deus tem um efeito poderoso no nosso corpo físico. Quero começar por aqui. Eu digo de um renovo de esperança que vai transformar também a sua saúde física. Ninguém disse amém, mas tudo bem. Eu creio por vocês.
ela vai transformar a tua saúde física. Porque quando nós vivemos em esperança, nós somos renovados. Talvez você tenha entrado doente aqui nessa noite, talvez você tenha entrado com alguma limitação física aqui nessa noite, mas eu profetizo que a mesma esperança que vem sobre a tua vida, ela vem para romper essa dificuldade física que você tem e transformar em cura. Assim como ficam radiantes aqueles que olham para Deus, existe saúde para o homem que tem esperança em seu coração. Quando o nosso coração é cheio do Espírito Santo, a ofensa, a dor, a amargura não tem acesso, assim como as doenças não têm acesso a nós. Um coração cheio de esperança é um coração de um corpo saudável. Por isso que essa noite é hora de você buscar esperança com todas as suas forças. Nós temos uma promessa poderosa aqui, amém, amados? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Não liguei meu cronômetro, já perdi a hora. Vamos. Hoje não vai ter não. Romanos 16, versículo 17. Paulo está encerrando a sua carta. Paulo está dando ali as considerações finais, apacentando a igreja, pastoreando a igreja, e ele está dando um encorajamento final. Só que eu não acho que Paulo escreveu isso de uma forma qualquer. Nós conhecemos o caráter colérico dele, então eu imagino até que ele escreveu com letras muito grandes no final da carta. Olha esse texto, amados. Romanos 16, 17 até o 20. E agora, irmãos, eu peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, mas apenas os seus próprios interesses, e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Eu quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. Amém até aqui? Amém. Agora vem uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre o nosso destino. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre vocês. Em breve virá o tempo em que o acusador precisa se calar. Em breve virá o tempo que o inimigo não terá mais autoridade. Mantenham-se firmes, porque o tempo está chegando. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Aleluia! Aplauda o Senhor. Esta é a promessa que nós caminhamos. Nós não precisamos ter medo das trevas. Nós não precisamos ter medo das palavras contrárias. Nós não estamos acuados, escondidos enquanto as trevas estão avançando. A igreja permanece avançando, porque nós temos uma promessa e Satanás já está destituído da sua autoridade. Nós somos a igreja triunfante de Cristo, os servos da última hora. Olha o privilégio que nós temos aqui, amados. Deus está nos igualando a homens e mulheres que estão servindo na seara há tantos anos. E talvez alguns de nós com pouquíssima idade aqui, nós estamos sendo igualados em galardão, amados. Homens e mulheres prepararam tantas coisas, lutaram com tantas coisas, e agora nós temos o privilégio de ser os trabalhadores da última hora.
O alerta de Paulo aqui, amados, é as divisões e os tropeços. Paulo sabia que divisões roubam a esperança da igreja e paralisam o avanço espiritual. E ele fala sobre pessoas que servem os seus próprios interesses. Amados, é tempo de nós deixarmos os nossos próprios interesses no altar do Senhor. O que eu quero, o que você quer, a gente tem que deixar no altar. Senhor, como eu posso te adorar, como eu posso fazer a tua vontade, como eu posso, Deus, engrandecer o teu nome nesse momento. O que o Senhor quer que eu te faça, Senhor. Nós cantamos, nós exaltamos tanto o nome de Jesus, que a nossa vida seja igual às canções que nós cantamos tão intensamente, que nós possamos tornar isso o Evangelho que está administrando os nossos corações, guiando os nossos passos, guiando a nossa boca, guiando a nossa linha de raciocínio. O inimigo adora usar confusão para matar a esperança no meio do povo, e você tem permitido confusão entrar no seu meio. Esse é um tempo de nós tomarmos uma posição. Assim como Jesus esmagará Satanás, nós esmagaremos as cobras que tentam entrar no meio da igreja, no meio do nosso casamento, no meio da nossa casa, da nossa família. Estão intentando contra a tua casa. Pisa na cabeça da serpente. Eu sei que é uma atitude agressiva para o Deus de paz, mas aqui, amados, nós estamos fazendo uma separação entre aquilo que não veio. Tadinho de Satanás, ele só queria roubar, não tinha mais nada para ele fazer, ele só queria roubar. Amados, não tem nada de tadinho. Vocês estão entendendo isso aqui? Existem narrativas nos dias de hoje que tentam tratar um coitadismo excessivo em algumas coisas. Existe uma linha que precisa ser desenhada. Deus é justo em todas as coisas. Pelo seu amor, Ele entrega Cristo para morrer na cruz. Deus é justo em todas as coisas. Não foram homens que colocaram Jesus na cruz, não foram romanos, não foram fariseus. Foi o próprio Deus para satisfazer a sua justiça divina. Ele se importa com os seus princípios. Ele não poupou a Cristo por amor a nós. Como nós estamos levando os nossos dias? Será que alguém aqui perdeu a esperança por causa de conflitos, decepções com pessoas, palavras que te feriram? Ainda assim, Deus te vê e Ele age na tua vida. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. É uma promessa ativa, ela é presente, ela é confiável. Nada daquilo que Ele prometeu Ele deixou de cumprir. Tudo aquilo que foi predito no Antigo Testamento se cumpre em Cristo de uma forma poderosa. Então por que não continuará se cumprindo? Deus luta por nós e Ele vence por nós. Não é só um Deus que luta as nossas batalhas, mas Ele já venceu a batalha. Essa é a promessa que nós temos, essa é a esperança que nós temos. Toda divisão, toda acusação, toda obra maligna que entrou para roubar a sua esperança, Deus está colocando debaixo dos teus pés nesse momento. Começa a olhar aí debaixo dos teus pés e pisar, mesmo sentadinho onde você está aí, pisa aí no chão, só para você não dormir, amém? Em nome de Jesus. Amados, está debaixo dos nossos pés. O Senhor Jesus já colocou para nós. É uma promessa ativa, é uma promessa confiável, é uma promessa presente. Na ceia nós lembramos da vitória que foi decretada. E por que isso é tão necessário? Porque existe alguém que tenta destruir a nossa esperança diariamente. Eu já preguei sobre esse texto, mas deixa eu falar de novo. Abre comigo em Apocalipse 12, 10. A maior profecia de todos os tempos. Apocalipse.
Mas olha o que está acontecendo no versículo 10, somente esse versículo. Então eu ouvi uma forte voz que bradava dos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eu creio, amados, que nós estamos na estação do acusador dos irmãos. Nós estamos em uma estação em que Satanás sabe que a batata dele está assando. Ele sabe que o fim dos tempos está se concretizando. Então ele está trabalhando mais intensamente no seu caráter de acusador dos irmãos, para derrubar a maioria que ele pode. Igreja contra igreja, irmão contra irmão, ministério contra ministério, marido contra mulher, filhos contra pais, pais contra filhos. Estão aqui comigo? O acusador dos irmãos se levanta poderosamente, amados, e é um tempo de nós declararmos que ele está debaixo dos nossos pés, porque ele sabe que já era, ele sabe que não há oportunidade. O texto começa a dizer: eu ouvi uma forte voz que bradava dos céus, finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Ele tem uma autoridade que está acima de toda a autoridade. Nós não precisamos ter medo. A acusação vem para os corações para tentar nos envergonhar, nos culpar e nos paralisar. Mas tudo aquilo que você viveu está debaixo do sangue de Cristo. Você pode ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar um ministério de acusação, um ministério de juízo, um ministério de vamos derrubar as pessoas que estão fazendo coisas erradas. Você vai encontrar perdão, reconciliação, ama o próximo, ora por aqueles que te perseguem. Essa é a palavra de Deus, ministério da reconciliação. Nós nunca seremos tão iguais a Cristo do que no momento que nós estamos imitando Ele em perdão. Esse foi o ápice do que Ele fez. Lá na cruz, Ele olha lá de cima, na sua dor. Você já me ouviu falando isso, se você é membro dessa igreja? Se não, presta atenção nisso que eu vou falar, que é importante. No ápice da dor de Cristo na cruz, Ele olha lá de cima, Lucas 23, e Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não foram só palavras, foi uma atitude completa. Foi uma atitude completa, amados. Nós vivemos um ministério do perdão. Nós imitamos Jesus não somente quando nos é convencional. Nós imitamos Jesus na plenitude daquilo que Ele fez. Se Ele perdoou, eu também tenho que perdoar. A estratégia principal de Satanás é acusar, é lembrar, é envergonhar, com exemplos dos quais eu falei agora no começo do culto. Ele aponta para o passado para tentar impedir o seu futuro. Quando você começa a se mover, quando você começa a avançar, quando você começa a limpar a sujeira ao teu redor, abrir o caminho para você avançar, vem uns sentimentos esquisitos que não faziam parte de você. Essa é a hora de você fazer guerra espiritual e falar assim: o Deus de paz vai esmagar Satanás, e eu já estou esmagando esse pedaço. Ele aponta para o passado para impedir seu futuro. O passado não pode ser alterado, amados. Não adianta você viver no seu passado. Não tem nada que você possa fazer para ele mudar. O plantio é agora. Você precisa mudar o seu plantio agora e começar a colher grandes coisas no futuro na presença de Deus. Eu quero já profetizar na tua vida que esse ano ainda você vai colher coisas novas, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você já mudou, tudo aquilo que você já se entregou, tudo aquilo que você colocou esforço, Deus está olhando e Ele vai preparar um plantio para você, em nome de Jesus. A declaração aqui em Apocalipse é que ele foi expulso. Ele não somente será, ele já foi expulso.
Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. O sangue de Cristo, ele confronta toda acusação. Toda acusação que chega até o trono de Deus. Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Pode ir embora. Essa acusação não tem autoridade, já está debaixo do sangue, já foi coberto pelo sangue. Pode depositar quantas acusações você quiser aqui, pode entregar quantos papéis você quiser, eles estão sendo rasgados um por um na presença de Deus, por Cristo que está ali. O sangue de Cristo confronta a acusação, o Espírito Santo confronta toda mentira que toca os teus ouvidos, os teus olhos, através de uma nova esperança. Seja cheio da esperança do Senhor nesse momento. Muitos estão dentro da igreja nos dias de hoje, mas vivendo como prisioneiros de uma culpa. Deus quer libertar vidas nessa noite. Essa é uma noite de libertação. A gente pensa que a gente precisa ir para os grandes cultos, né, de cura e libertação e tudo mais. Não tem algo de ruim, é muito bom, é uma bênção. Mas libertação não acontece só nesses ambientes. Libertação acontece onde há adoração genuína. Libertação acontece onde corações ali querem se arrepender, querem mudar, e uma esperança nova toca. Deixa Deus causar liberdade sobre o teu coração nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus quer te dar liberdade de culpas que você carrega. Receba o perdão de Deus sobre a tua vida nessa noite. O acusador quer que você esqueça quem você é. Deus quer lembrar quem você se tornou nele. Nova criatura, filho e filha amado. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome, não pelo teu pecado. Satanás te chama pelo teu pecado. Satanás, ele vai e fala assim: aquele maconheiro lá, aquele não sei o que. Amém? Deus, ele te chama pelo nome. Vem cá, filho. Filho meu, filha minha. Deixa eu derramar óleo de renovo sobre a tua cabeça. Deixa eu derramar óleo de esperança sobre a tua cabeça. Quais acusações você tem carregado de si mesmo, de pessoas, do seu inimigo? Hoje elas cairão ao chão e serão pisoteadas por um exército que avança. Se nós queremos esperança, nós precisamos trocar a raiz que mais mata a esperança, a falta de perdão, a falta de amor e o roubo da perspectiva. Mais um texto para vocês, Colossenses 3, versículo 12. Abre lá comigo. Colossenses 3, versículo 12. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Deixa Deus te vestir disso nessa noite. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Alguém falou essa frase esses dias: perdoar é necessário. Caso você não saiba da piada, eu escrevi um livro que se chama Perdoar é Necessário. Amém? Você precisa perdoar. Para você viver, você precisa perdoar. No momento que nós paramos de perdoar, nós paramos de crescer espiritualmente. Amém? Na área que você parou de perdoar, você parou de crescer. Talvez, vamos usar um exemplo aqui, amém? Você brigou com o seu chefe. Faz 3 anos que você está brigado com a mesma pessoa. Tudo é triste para você, tudo é cinza, tudo machuca, tudo dói. Você vai trabalhar, você acha que estão falando de mal de você o tempo inteiro. Aonde você para de perdoar, você para de crescer. Amém? Deixa Deus causar um crescimento sobre a tua vida. Começa a perdoar. Revistam-se
de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós não pregamos uma graça sem compromisso. Esse é o compromisso da graça de Deus nas nossas vidas. Revistam-se da característica de Cristo em vocês, amando uns aos outros. Eu gosto mais de falar assim, ame o teu próximo. Eu gosto da tradução do inglês, que é neighbor, que é vizinho. Ame o teu vizinho, que parece que você consegue enxergar melhor o teu vizinho. Amém? Ame aquele que está do seu lado. Ame aquele que está caminhando na rua com você enquanto você está caminhando. Você nem sabe quem é o cobrador do ônibus que você pegou pela manhã. Ame esse cara. Aleluia. Amém? Amém. Ame o teu próximo. Como escolhidos de Deus, compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Longanimidade é um perdão contínuo, é uma paciência a longo prazo. Sabe quando a gente se irrita com as crianças, a gente fala assim: a minha paciência está acabando. Quem nunca usou essa frase? Pais e mães, levantem a mão, confessem seus pecados, pais e mães. Eu também já falei, minha paciência está acabando. Às vezes a gente fala isso. O problema é quando acaba. Não ouvi quem falou. Foi você que falou? Não, eu ouvi alguém falando. O problema é quando acaba. Amados, que nós sejamos longânimos é ter uma paciência que se renova, uma amabilidade, um perdão que se renova todos os dias, porque assim é o perdão de Deus para conosco, amém? Todos os dias ele se renova. Perdão não é emoção, é uma decisão espiritual. Onde não há perdão, não há paz. Onde não há paz, o Espírito não flui. Onde o Espírito não flui, não há esperança. Estão totalmente conectadas umas às outras. O amor nos une, nos cura. A ceia é a mesa da reconciliação. É vertical e horizontal entre nós. É, em primeiro lugar, nós e Deus, e ao mesmo tempo uns com os outros. Eu amo a Deus através de amar o meu irmão. Eu honro a Deus através de honrar o meu irmão. É ao mesmo tempo vertical e horizontal. Continua aqui comigo. O amor nos une e nos cura. Você precisa perdoar alguém para recuperar a sua esperança? Essa é a noite de você fazê-lo. Há algo em si mesmo que você precisa perdoar ou receber o perdão de Deus? Você já reparou que na palavra de Deus não existe nenhuma referência ao homem perdoar a si mesmo? A palavra de Deus existe referência sim a você receber o perdão de Deus, ou seja, você não precisa se perdoar, você precisa receber o perdão de Deus sobre a tua vida. Porque senão você está trazendo uma condenação sobre você que Deus não tem. A culpa de Satanás e o engano de Satanás é fazer você carregar algo que Deus falou que você não precisa carregar. Receba o perdão de Deus sobre a tua vida. Hoje Deus tira o peso e devolve a leveza do Espírito sobre você. Perdoamos não porque é fácil, mas porque nós somos gratos. Essa gratidão é o motor da esperança em nós. Eu quero ler de novo Romanos 15:13, para a gente já se encaminhar mais ou menos para o fim, mas sem prometer muito ainda. Vocês estão arrebentando com o meu ego. Romanos 15, versículo 13. Que Deus, a fonte da esperança, os encha inteiramente de alegria e paz. Continua recebendo no teu coração, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Gratidão abre espaço para o Espírito Santo. Abre espaço para o Espírito Santo entrar na tua vida e te dar esperança. Quando agradecemos, nós deixamos Deus ocupar o espaço que antes estava cheio de murmuração e de ansiedade. Pastor, não tenho nada para agradecer. Pensa bem. Conta suas bênçãos.
conta as suas bênçãos. Só o fato de você estar aqui nessa casa, vestido, respirando, você já é muito mais abençoado que uma grande maioria. Você se alimentou hoje, você fez uma refeição hoje sequer, já é muito mais do que uma maioria. Estão aqui comigo? A alegria e a paz, elas são resultados do crer no Senhor. Não é uma esperança humana, não é autoajuda ou otimismo, é sobrenatural. É uma esperança que transborda para outras pessoas. Eu queria que você começasse agora, de forma muito rápida, vislumbrar aquilo que você tem que ser grato ao Senhor nesse momento. A gente fez isso no culto passado, agradeceu uns aos outros e tudo mais, mas visualize as bênçãos que Deus já concretizou na tua vida. A gratidão abre o coração para renovação e esperança. Os teus olhos vão começar a enxergar as coisas diferentes. Você vai sair dessa casa nessa noite com olhos diferentes, com um olhar diferente para as coisas. As palavras que vão entrar pelo teu ouvido, elas vão entrar diferente. Elas não vão mais entrar por um prisma de dor, de machucado. Eles sempre falam mal de mim. Acabou! Chega em nome de Jesus. Chega de julgamento dentro da igreja. Chega de maledicência no meio da igreja. Chega de pessoas tentando umas com as outras, quando Cristo nos chamou para amar. Como pastor e sacerdote do Senhor Jesus, eu rejeito e eu confesso diante da presença de Deus todo julgamento errôneo no meio da igreja. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Jesus, ele vai voltar, amados. E muitos estão esperando Jesus voltar para viverem as bênçãos dele, como se tivessem que viver o inferno aqui na terra. A carne é fraca, a carne é fraca. Ontem o irmão falou assim: a carne é fraca, né, pastor? Mas o pecado não é nutriente. Ele não vai fortalecer a sua carne de forma nenhuma. Gostei desse negócio. Amados, você não precisa esperar a consumação dos séculos para você viver o melhor de Jesus. Ele já quer derramar isso sobre a tua vida hoje. A cada dia, a cada momento que você respira, Deus renova a esperança, a alegria, dons, bênçãos sobre você. Ele enxugará todas as lágrimas, Ele destruirá definitivamente as trevas, Ele fará novas todas as coisas. E nós vivemos em fidelidade até que Ele venha. Não comemos o pão e bebemos o cálice apenas olhando para trás, mas olhando para frente, olhando para o nosso destino. A dor que você tem passado, ela não é eterna, ela é momentânea. A luta não precisa continuar. A escuridão, ela não é eterna. Tem uma frase que eu ouvi, que eu carrego ela a minha vida inteira: toda tempestade que vem, um dia tem que ir embora. Nenhuma tempestade é eterna. Talvez você esteja vivendo um tempo de escuridão, de tempestade, de chacoalhar, mas isso tem que acabar, amados. Um dia tem que acabar. Nós esperamos pelo Cristo vitorioso, não um Cristo ineficaz, não um Cristo segundo aquilo que Satanás está mentindo para nós. Uma das artimanhas de Satanás é colocar Jesus dentro de uma caixinha para nós. Não que ele não tem autoridade para fazer isso com Cristo, amém? O verdadeiro. Mas ele pega a nossa ideia de cristianismo, ele coloca dentro de uma caixinha. Às vezes ele pega a nossa ideia de cristianismo, coloca dentro de uma caixinha e chama de socialismo, talvez. Chama de caridade excessiva.
Abnegação acima daquilo proposto pela palavra de Deus. Jesus e alguma coisa. E aí a gente coloca tudo junto. Estão entendendo aqui? Sei que eu estou falando algo difícil para alguns talvez. Amados, nós não precisamos de Jesus e alguma coisa. A palavra de Paulo para a igreja de Corinto foi: decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Somente Jesus, não Jesus e alguma coisa. Estão aqui? Somente Cristo e esse crucificado, é tudo que eu preciso. É só isso, amados. A luta vai acabar, a tempestade vai embora. Existe uma esperança sendo renovada sobre você. Toda culpa, toda frieza, toda fraqueza espiritual está caindo agora em nome de Jesus. E Deus está renovando o fogo e a alegria da salvação na tua vida, sobre a tua família, meu irmão. Conflitos, silêncio, distâncias, filhos, o seu relacionamento com seus filhos, o teu casamento, todo tipo de distância está sendo encurtada pelo amor de Jesus agora. Toda barreira que foi construída está sendo derrubada pela esperança do Espírito Santo. Um renovo de esperança vem sobre as famílias. Deus esmagará a serpente que tenta entrar nos lares aqui. Todo casamento que está sendo enrolado por serpentes, as mãos de Jesus estão arrancando agora com autoridade. É um tempo novo de liberdade. Todo relacionamento ferido, amizades quebradas, líderes e liderados, irmãos na fé, Deus está rompendo agora toda dor, todo grilhão, e está trazendo de volta. Satanás está tentando mentir para você nesse tempo. Não ouça as palavras que ele te diz. Existe um amor remanescente sobre a igreja triunfante. Eu quero entrar nesse lugar de amor, amados. E eu não quero ir sozinho, eu quero ir com a minha igreja. Eu quero ir com vocês. Eu quero entrar nessa dimensão de amor, de relacionamento profundo. É um perdão que libera esperança. Deus está entrando com uma nova esperança nas suas emoções. Todo medo, toda ansiedade, toda tristeza, todo esgotamento, dê lugar agora à esperança do Senhor Jesus. Eu não sei se você entrou aqui esgotado, sentindo como se encostasse num canto e ia dormir. Deus está restaurando a sua esperança, vai te fazer correr como criança. A paz que excede o entendimento guarda os nossos corações. Nós não estamos aqui para receber bênção financeira, mas isso faz parte da esperança do Senhor Jesus. Eu recebi uma palavra do Senhor sobre a minha vida que eu fiquei um tanto relutante, para falar a verdade, porque eu não costumo pregar sobre isso. Deus me disse que Ele colocaria sobre a minha vida uma unção para multiplicar provisão e finanças sobre a vida das pessoas. E eu sei, amados, alguns que me contaram e alguns pelo Espírito, de pessoas que viveram o ano todo endividados, bloqueados nas suas finanças, pessoas que viveram ali machucados, pessoas que tinham dívidas absurdas com cartão de crédito, casa, carro, tantas coisas. Amados, nesta noite eu declaro uma nova sabedoria dos céus para você administrar as suas finanças. Eu declaro sobre a tua vida um novo e renovo do Senhor sobre as suas finanças. Tudo aquilo que está retido nas regiões celestiais seja liberado agora. Declaramos multiplicação sobre a igreja, multiplicação no meio do povo, uma prosperidade financeira, nunca amor pelo dinheiro, mas sim uma abundância para a graça do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu futuro, em nome de Jesus. Você que está endividado hoje, comece a estudar para investir no ano que vem. Se prepare. Isso vem do Senhor.
Eu não costumo pregar sobre isso, você sabe. Não falo disso quase nunca. Deus está trazendo esperança de novo nos seus sonhos, nos seus chamados. Tem sonhos engavetados aí? Talvez Satanás falou que você não ia conseguir, aí você engavetou. Talvez você tentou uma vez com bastante empenho, mas e deu errado. E Jesus está dizendo: pega de novo, vamos tentar de novo. Não tenha medo não. O medo não pertence ao Senhor, Ele não nos deu um espírito de medo. Amados, é um novo tempo de esperança. É um novo tempo de esperança. Vamos pisar na cabeça de Satanás nessa noite. Ministérios parados, sonhos adiados, talentos enterrados. Ainda é tempo, amado. O noivo vai voltar, ele vai cobrar os talentos, amém? A gente sabe da parábola. O que você está fazendo com o seu talento? Desenterra ele, vamos lá. Desenterra um talento, coloca para fora. O Espírito reacende o que parecia morto. Deus está trazendo graça sobre o teu futuro. Toda insegurança, toda dúvida, toda preocupação já caiu por terra. Jesus é o autor e consumador da nossa história. Nós vamos cear aqui, amém, amados? E eu não quero que você ceie com o teu coração sem esperança. Quero chamar o pessoal do louvor da banda e venham para cá.